de fato sejam bem-vindos todos, membros dessa igreja, pessoas que nos visitam, e sintam-se sempre amados por nós. Sempre é uma alegria poder adorar a Deus. É bom quando nós nos ajuntamos como igreja do Senhor e desejamos, aprender. Mas olha, muito melhor quando existe uma boa palavra, existe um cuidado em expor a palavra de Deus e ensiná-la à igreja. É porque é através do aprendizado dessa palavra que nós estaremos respondendo diante de Deus com as nossas ações. Então precisa aprender. E que não se resuma tão somente a este momento de culto, o seu estudo, a sua devoção a Deus. Mas ela principalmente, ela seja enorme na sua casa, no seu dia a dia. Você leia, pesquise, estude a palavra de Deus, para que você não seja confundido. Abram suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 13, os últimos versos do capítulo 13, que é do verso 31 em diante. Irmãos, anotem, tirem dúvidas, vocês mesmos leiam, perguntem, tá? Isso é muito importante para que fique muito claro a palavra de Deus no nosso coração. Eu vou ler o texto em partes, porque eu vou dividir ele em partes, mas não vai ficar incompreensível, com certeza, para nós. Mas eu quero fazer uma introdução ao Evangelho de João. Aliás, nós estamos no Evangelho de João já há algum tempo, tá? A gente tem caminhado já por esse Evangelho, chegando no capítulo 13 agora. Na primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 11 desse Evangelho de João, e é bom lembrar que João escreve o seu Evangelho, este Evangelho de Jesus, mas escrito por João, há algum tempo depois dos demais que escrevem. João não é contemporâneo para escrever o Evangelho dos demais, de Lucas, Marcos, que não eram discípulos, mas escreveram, e Mateus, que era discípulo. Não, João escreve um tempo depois. João estava em Éfeso, a igreja já estava com as suas características iniciais bem estabelecidas. Havia tanta coisa boa dentro da igreja, o presbitério já estava organizado, essa questão de liderança na igreja já estava bem assim, mais claro para esse começo da igreja, a comunhão, o convívio estava bem estabelecido, mas também João já convivia com heresias, tentando adentrar a igreja. E no capítulo 1, do 1 ao 11, a gente vai ver então a narração de João de alguns milagres de Jesus. Ele escolhe alguns milagres, e ele diz que esses milagres eles foram realizados por Jesus Cristo, para que aquelas pessoas vendo esses milagres, lendo sobre esses milagres depois no Evangelho também, elas pudessem crer, e o propósito que elas crendo, tivesse o quê? Vida eterna. Esse é o propósito. Assim, meus irmãos, mais do que as curas, que se via muito nos milagres de Jesus, muitas curas físicas, o ser humano precisa da cura da sua alma. Um homem com um braço quebrado ou adoentado, ele pode ser um homem feliz nas mãos de Deus, bem-aventurado, mas um homem sadio fisicamente e sem Cristo, ele é um homem perdido, ele é um homem sem paz no seu coração. Daí a gente pega o capítulo 12, que acaba sendo um capítulo intermediário na divisão de João, tá? Ele é um capítulo intermediário, ele vai fechar esse ciclo dos milagres, e depois de tantos sinais que Jesus faz, o capítulo 12 nos mostra isso, que as pessoas não creram em Jesus. Esse seria a finalização dos milagres, depois da ressurreição de Lázaro, lá no capítulo 12 a gente lê lá, e eles não creram em Jesus Cristo. Aí no capítulo 13, a gente começa, nós já passamos pelo início, Jesus agora ele vai vai criar um círculo mais íntimo de convivência com os seus discípulos. Percebe que então ele vai sair agora desse convívio dos milagres no meio do povo e vai se juntar com mais exclusividade com os seus discípulos. Em todo o tempo seus discípulos o acompanhou, mas agora ele se ajunta a eles, e Jesus tinha algumas coisas urgentes que ele precisava passar, e só para os seus discípulos. E agora, meus irmãos, as instruções elas acontecem nessa última semana de Jesus Cristo vivo, na face da terra. Depois ele vai morrer e vai ressuscitar.
E aí ele se ajunta, ele aponta quem vai traí-lo do meio deles ali, né? Ele fala, um de vocês me trairá, e depois é apontado claramente Judas, embora os discípulos ainda ficam em dúvida do que está acontecendo, mas isso vai se consolidar, né? Essa realidade. João diz que Judas, né, o diabo tomou conta de Judas, e Judas faz tudo isso para que as escrituras se cumprissem. Bom, ele não foi coagido por ninguém, ele fez pela vontade dele, e no fazer isso, as escrituras são cumpridas, as escrituras que apontam que Jesus irá para a cruz do Calvário. É chegada a hora de Jesus voltar então para junto do Pai, e ele prepara os seus discípulos para viver esse evangelho, para continuar esse evangelho, do qual nós estamos aqui vivendo essa continuidade. Jesus volta para o Pai, é isso que nós vamos perceber aqui, a sua volta para o Pai, mas ele, primeiramente, precisará passar pela cruz, a cruz da dor, a cruz do sofrimento, que vai glorificá-lo, tanto a ele quanto o próprio Pai que o envia. Isso é maravilhoso, meus irmãos, a gente olhar a glória do Filho e a glória do Pai na crucificação do Filho Jesus Cristo. E ele diz assim então, do 31 ao 33, quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Né? É interessante que muitas coisas nos chamam a atenção aqui, mas a palavra, a expressão glorificar, ela é bem intensa. Mas diz aí que quando ele saiu, aí no começo do verso 13, e aí está fazendo uma referência, meus irmãos, a Judas Iscariotes, que havia conversado antes, Jesus te havia apontado, né, que ele o traía. Ele é o traidor, a quem Jesus, que sempre está sob o controle da situação, e é muito importante, os estudiosos, né, fazem questão de frisar que em momento nenhum houve um descontrole, alguém assumiu alguma coisa, Judas foi, não, tudo estava no controle de Deus, e Jesus é sabedor de todas essas coisas, né? De fato, o tempo havia chegado. Jesus havia ordenado, olha, o que você tem que fazer, bem no finalzinho, né, os versos anteriores, faça-o depressa, porque o tempo chegou. E Jesus então, ele define a partir desse evento, marcado por essa execução do malvado plano traidor de Judas, ele vai marcar então a inauguração do momento da sua glória e da glória de Deus por meio da sua morte. Ele fala no tempo passado, pretérito, ele está para falar, agora foi, mas ele não foi crucificado ainda, ele não foi para o céu ainda, mas ele já usa essa expressão como se já aconteceu, porque isso é certo, isso acontecerá, as duas glórias, a do Filho Jesus e a do Pai. É interessante quando se fala dessa glória do Pai, o Pai que antes que a queda acontecesse de fato, ela se efetivasse, ele decretou a nossa redenção. A palavra de Deus, ela não poupa esse ensino para nós, de que tudo isso, de que nós nos valemos hoje do Evangelho, foi decretado antes das coisas acontecerem, antes do pecado se tornar uma realidade no meio do homem. Assim, meus irmãos, está explícito no Evangelho de João, principalmente, que a glória do Filho, ela se realiza primeiramente ao cumprir a vontade de Deus Pai. Ainda nessas horas que antecedem a crucificação, ele vai orar a Deus, o Pai, no momento de enorme agonia, ele vai pedir que Deus passe, se possível for, esse cálice de sofrimento, esse momento de sofrimento. E a gente tem que agora olhar para a humanidade de Cristo. Quando a gente estuda sobre a humanidade de Cristo, a gente olha para isso, Cristo tinha fome, né? Ele tinha sede, ele tinha esses sentimentos, e agora ele entra num processo de fato, de extrema agonia, imaginando o que envolvia todo esse momento da cruz do Calvário. E ele ainda vai falar no tempo passado como algo que já aconteceu, porque é evidente que vai acontecer.
Mas no final dessa oração, que João não descreve ela aqui, os outros evangelhos vão descrever com mais minuciosidade lá no monte, né? Ele sai para orar e eles dormem nesse momento, uma contradição. No final, a gente pegando os outros evangelhos, Jesus encerra com as seguintes palavras de resignação diante de Deus o Pai, como um filho obediente que está morrendo para ser glorificado e também glorificar a Deus Pai. Ele diz nessa oração, um pouquinho antes: porém não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E aí nós temos, meus irmãos, que olhar uma grande lição para as nossas vidas como discípulos de Jesus. Por que Jesus chama seus discípulos? Eles ainda dormem nesse momento aqui, mas por que Jesus os ensina? A igreja, meus irmãos, precisava estar bem firme no seu propósito de servir a Deus. Jesus em momento nenhum vai negar para eles que haverá pela caminhada um grande sofrimento para eles também. Mas a vontade do Pai, e Deus Pai é glorificado nisso e nesse ato de sua crucificação. Então Jesus, de certa forma, a gente vai perceber no Evangelho que ele renuncia de forma voluntária a sua vontade, à vontade de Deus Pai. Uma ação voluntária de obediência à missão dada por Deus Pai em nosso favor. Aquilo que Deus falou da nossa redenção lá no começo, aquilo que nós lemos em Gênesis 3,15, vai se cumprir então na crucificação do Filho e na sua ressurreição. É aquilo, meus irmãos, então, que parece uma aparente desonra ou derrota, será então a glória do Filho, a glória do Pai e a glória da igreja. O Dr. Hendrickson, William Hendrickson, ele é doutor em Novo Testamento, ele diz assim que quando nós olhamos para o ato sacrificial de Cristo, nós nunca sabemos o que admirar mais. Olha que interessante, se a submissão voluntária do Filho ou o desejo do Pai de entregar esse Filho para morrer por esse povo. Coisa maravilhosa. Mas as duas vontades, elas caminharam juntas, a vontade do Pai e a vontade do Filho em atender o Pai. Um é glorificado no outro. E aí, meus irmãos, vemos também a unidade da divindade, a unidade das pessoas, da divindade. No fim do verso 32 do nosso texto, Jesus, mais uma vez, ele prediz de uma forma até profética, e isso era importante, a voz profética diante do povo, diante dos próprios discípulos. Ele prediz que isso vai se dar imediatamente. Por quê? Porque ele já autorizou Judas a executar aquele mau intento que estava no seu coração. E acima de tudo, meus irmãos, esse tempo é o tempo de Deus, não é o tempo de Judas trair, receber o seu dinheiro, isso vai acontecer, não é o tempo de alguma outra coisa que esteja acima do tempo de Deus. O tempo de Deus é um tempo perfeito, a gente já pregou várias vezes e entramos nesse caminho, desse agir de Deus no seu tempo certo. Um segundo momento em que o Filho será glorificado, então pela cruz ele vai ser glorificado e glorificará o Pai, por certo. Mas o segundo momento será em sua volta para o céu, onde ele esteve desde a fundação do mundo. Quando ele ora, no capítulo 17, bem lá no finalzinho, ele fala sobre esse retorno seu, de onde ele veio. Ele fala também antecipadamente dessa glória a Deus, da glória a ele mesmo pela morte, e ele voltando para o céu. Dessa forma, então, a glorificação de Cristo pela obediência do decreto salvador de Deus, que foi feito antes das coisas acontecerem, por meio de sua morte, então, será também a glória de Deus Pai. O Filho glorifica o Pai por meio da sua obediência, e a obediência que o leva à morte e morte de cruz. Então, nesse ato de ser glorificado e nesse ato dele glorificar o Pai por sua morte, Jesus vai lembrar então para os seus discípulos que eles não poderão estar com ele. Jesus fala: vocês não podem estar comigo por enquanto, nem na cruz e nem ainda na sua ascensão ao céu. Nenhuma das duas coisas estava próximo para eles, estava imediato ali para eles. E é interessante que lá em 8:21,
Jesus vai confrontar os judeus incrédulos, tá? Os incrédulos, que eles não poderão ir para onde ele vai. E Jesus diz mais naquele momento, que fala para aqueles judeus incrédulos, que eles morrerão nos seus próprios pecados. Mas aqui, Jesus os chama de quê? Filhinhos. É um tratamento de intimidade e de amor, um tratamento de cuidado, um tratamento de aceitação, um tratamento que inclui e implica em fazer parte de, estar junto no mesmo propósito. Mas ele vai falar, quando nós continuássemos lendo, e vocês podem ver isso mais adiante, Jesus ele vai confortar, se lá atrás ele confronta os judeus, aqui ele conforta os discípulos, dizendo que, quando você lê capítulo 14, que vai preparar-lhes lugar. Estarei pregando domingo que vem à noite, esse texto de João 14. Essa então, meus irmãos, é uma tarefa do Filho de Deus, o Cordeiro sem pecado, o Cordeiro imaculado de Deus, que a partir da sua morte, da sua ressurreição, ele vai então inaugurar esse tempo da nova aliança, dos salvos pela graça, por meio da fé, por fim, a vida eterna. Isso tudo pelo ato de Jesus, glorificando a Deus, indo para a cruz do Calvário, morrendo pelos nossos pecados, ressuscitando e voltando ao céu. Há inúmeras verdades, né? Tudo é verdade, mas que nós podemos só destacar para as nossas vidas, nós não vamos levantar agora. Mas a ressurreição de Cristo, meus irmãos, abre também o caminho para a ressurreição dos seus filhos. Nós estaremos com ele para todo sempre. No segundo momento, eles deveriam também enxergar na cruz o amor autossacrificial de Cristo e, como verdadeiros discípulos, imitar a Cristo. Aí a gente vai ver dos versos 34 e 35. E Jesus diz então: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto, nesse amor comum, conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Parece que essa tônica bem comum de João nos faz repetir aqui quase que metodicamente, diversas vezes, esse tom da unidade da igreja. A gente vai encontrar isso em Atos, nas cartas de Paulo. João é bem firme nesse propósito dessa unidade em torno desse amor que a igreja deve evidenciar, obviamente. Leitores, meus irmãos, leitores cuidadosos das Escrituras Sagradas, de maneira especial ao Novo Testamento, vão perceber que esse mandamento de amar, ordenado aqui por Jesus Cristo, ele será a base da subsistência da igreja, daqueles que confessam Jesus Cristo, que se tornam discípulos de Jesus e se unem a um corpo por causa de Cristo. A igreja não vai ser conhecida por sua beleza plástica, pelas cores, pelas luzes ou as riquezas que ela pode até ter, em alguns casos até ostentar, mas ela vai ser reconhecida por parecer com Cristo. Ela não vai ter uma identidade pessoal se essa identidade não vir de Cristo. Ela não consegue criar uma identidade que venha dela mesmo, que essa identidade não se assemelhe a Cristo. Então pode ser uma identidade falsa, precisa ser conforme Cristo. E depois dele falar que ele vai para um lugar que eles não podem ir, ele vai falar que é necessário que eles amem uns aos outros. Eles precisavam compreender quem é este Jesus que os está ensinando, esse convívio, esse tempo todo junto, e agora esse olhar para a cruz, como que aparentemente é uma derrota, é um fracasso, eles vão precisar aprender e olhar como vitória. A realidade é que aqui mesmo nesse texto a gente vai perceber Pedro, ele negando a Cristo, mas dizendo que não negaria. Então, meus irmãos, é um aprendizado, o discipulado cristão. Seu mandamento de amor, embora demonstrado e ordenado, a gente percebe lá no Antigo Testamento, ele é novo, porque é como Jesus os amou. E vai ser diferente esse processo, esse convívio.
Jesus demonstrou inúmeras vezes o seu amor de maneira prática aos seus discípulos, no convívio, no trato diário. Agora ele estava fechando esse ciclo, maximizando este amor, indo para a cruz. Essa maximização ela vai se dar na cruz, onde você dá a vida em demonstração do seu grande amor por quem você amou. Agora ele estava então fechando, e ele estava indo para a cruz, e é lá no capítulo 13, mas lá no verso 1, João descreve que Jesus amou os seus até o fim, no sentido de um amor completo, de um amor pleno por seus discípulos, e eles estavam vendo isso em Jesus Cristo. A seguir ele lava os pés, ainda no capítulo 13, a partir do verso 1, ele lava os pés dele, ele mostra serviço humilde, ele mostra renúncia, e também nesse ato de lavar os pés, ele prefigura o ato redentor, por meio da sua morte na cruz. Esse ato de servir, ele não vai ser apenas aqui, demonstrando que vocês vão precisar servir uns aos outros no dia a dia, mas de uma forma bem específica a Cristo, ele estaria servindo eles e servindo-nos através da cruz do Calvário. Eles precisariam então olhar para o amor autossacrificial de Cristo, precisariam imitar eles nos seus convívios diários, na vida congregacional, na vida da igreja. Eles precisariam refletir o relacionamento de amor existente entre o Pai e o Filho, e que João descreve em diversas partes do Evangelho, que ele aqui, autor, por parte de Jesus, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 12, vários capítulos, ele vai falar dessa unidade dele com o Pai, de maneira então, eles precisavam olhar para isso, perceber isso, que esse amor entre o Pai e o Filho possa conduzir também o amor que vai reger a nova comunidade, no caso bem específico, os primeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. A igreja, meus irmãos, ela vai perceber isso, a igreja ela vai evidenciar isso. A gente vai perceber quando lê em Atos, amor dentro da igreja, essa prática evidente, clara, entrega uns pelos outros, altruísmo, generosidade, constância, alegria em servir, dar, isso é muito claro na igreja. E ela crescia, a partir dos discípulos, então, a igreja ela vai crescendo, e as pessoas que estão por fora vão se maravilhando cada vez mais. Assim tem que ser a igreja, ainda hoje. Lá fora eles podem em alguns momentos negar, mas no fundo maravilharem-se com a forma que a igreja vive, como ela pratica seus atos práticos de amor. De onde isso vem? Talvez essa deva ser a pergunta então. É como Jesus então finaliza o verso 35 dizendo que o amor mútuo entre eles será o cartão de identificação de que eles são discípulos dele, Cristo. Olha que coisa interessante. O amor entre nós, esse convívio, por causa do amor. Meus irmãos, se realmente isso não acontecesse, não houvesse, muitos de nós já teríamos desistido, A igreja seria apenas um lugar, de vez em quando estaria, Eu usaria a expressão que às vezes algumas pessoas usam, lá é um lugar de paz, eu gosto de lá, Mas eu não vivo com eles. Mas por causa do amor de Cristo e o amor que reina no meio de nós, é possível sim, essa convivência, essa subsistência até que o Senhor Jesus Cristo volte. É assim que funciona a comunidade dos que creem. A gente leu há uns dias atrás, aqui estudamos, Atos 4, a partir do verso 32, que essa é a comunidade dos que creem, e essa ideia de crer é a base da subsistência. O crer, eles creram em Cristo, eles aprenderam do amor de Cristo, receberam do amor de Cristo e evidenciaram o amor de Cristo dentro da própria comunidade, E esse amor então ele se expande para fora da igreja. O pecado do egoísmo é substituído pela presença do amor de Cristo. Nada mais eu e só eu, e agora somos nós. E menos preocupação com agendas pessoais, superficialidades e mais vida comum,
de acordo com o amor de Cristo. O amor, diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, o amor é maior que a fé e que a esperança. Então não é por nada à toa que Deus deixa esse mandamento de amar uns aos outros para sermos discípulos de Cristo. E ele finaliza nos versos 36 até o 38, que eles deveriam então seguir a Cristo por meio de uma fé amadurecida. Pense bem nisso, não há essa expressão no texto. Mas, meus irmãos, o que vai nos distinguindo pessoalmente como filhos de Deus, servos de Deus e trabalhadores do reino, é esse amadurecimento que nós vamos tendo na nossa fé e no nosso serviço a Deus. Deus vai quebrando uma porção de coisa em nós que não servem, que não têm valor, e Deus vai colocando e nos reconstituindo como nova vida. Interessante, né? Agora, aqui, mas um dia isso será feito de uma forma gloriosa, onde nós seremos então glorificados, um corpo sem pecado. Mas essa é a obra que Deus faz. Diz assim o texto: perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Interessante que todos nós temos esse Pedro, né? Ou temos alguma coisa de Pedro. Creio que até precisamos, mas que isso redunde depois em aprendizado e crescimento para a glória de Deus. E aqui fica bem claro, meus irmãos, que a fé de Pedro ainda estava em construção. Essa fé que eu digo é essa maturidade, né? Na sua fé. E ele ainda não compreendia plenamente o significado de tudo que Jesus estava ensinando para eles. Já haviam passado 3 anos, mas é tão comum nós ainda na igreja percebermos pessoas com 10, 20 anos, que ainda não entenderam algumas coisas claramente, talvez por diversos motivos. Ele não estava ainda compreendendo tudo. Quando Jesus lava os pés deles, eu citei agora há pouco, ele havia advertido Pedro que o que ele estava fazendo, lavando os pés deles, eles compreenderiam claramente depois, lá no verso 7, vocês vão compreender esse meu ato depois. Vocês precisam enxergar mais coisas, mas isso é importante. Então, essa deve ser a dinâmica da vida cristã, ou seja, a compreensão clara dos mandamentos do Evangelho para as nossas próprias vidas, à medida que vamos sendo instruídos pelo Evangelho. Então não podemos desprezar o Evangelho, precisamos lê-lo com bastante cuidado. Eu tenho lido agora atualmente o Evangelho, como muitos fazem, né? E lá o Antigo Testamento. E dessa vez eu estou tomando cuidado de parar para, na minha leitura devocional, alguns textos eu estudar, porque às vezes eu deparo com algumas passagens que ela fala, meu Deus, se eu estou confuso, imagino também que alguns dos meus irmãos possam estar confusos. Pedro, ele estava acostumado a andar com Jesus Cristo, ele andava em todas as cidades, a gente vê nos evangelhos bem claro, ele andava por lugares desafiadores, ele andava pela Galileia toda, pela Samaria, cidades fora de Israel, Jesus fez milagres fora de Israel, eles entraram e navegaram, né, em barco curto, no mar da Galileia. Por isso então, meus irmãos, Pedro, a gente vai compreender isso, que ele não compreende que não pode continuar seguindo a Jesus. Como não posso ir junto contigo, onde quer fores, né? Talvez Pedro estava limitado a uma andança geográfica, a alguns lugares que Jesus pudesse adentrar. A cruz ainda não estava consolidada, né, nele, em Pedro, na sua mente, a respeito da obra de Cristo como o Salvador. E a cruz, ela era somente para Cristo, pois só Ele pode oferecer sacrifício pelo pecado. Então Cristo está dizendo aqui alguma coisa que Pedro vai ver depois, mas ele está se referindo a esse caminhar, a esse ir, passando pela cruz. E a cruz não cabe a Pedro, e não cabia a nenhum dos discípulos. A cruz era somente
para Cristo. Nenhum deles poderia morrer, não haveria mérito nenhum na salvação se eles morressem por eles mesmos, como não há mérito nenhum em eu carregar uma cruz e até pedir para ser crucificado nela, pelo menos a respeito da salvação. Por isso que Jesus diz que agora, para Pedro, ele não podia ir com ele, mas por certo mais tarde, depois de presenciar sua morte, quando se encontrar no fronte da batalha, por causa do nome de Cristo, por causa do Evangelho. E de fato, meus irmãos, após a morte de Cristo, e depois, olhando para a morte de Cristo, a própria morte, de Pedro, que não foi uma morte salvadora, ele iria também para o céu. Ele ia para o caminho de Jesus, por crer em Jesus Cristo, mas não agora. Mas Pedro, rápido, sempre, como eu disse, nós temos bastante também de Pedro, muitas vezes irreflexivamente, ele não reflete imediatamente no que ele fala, ele vai soltar mais uma e ele diz estar tão preparado que poderia dar a vida por Jesus Cristo. Ele não podia, meus irmãos, na verdade, nem responder por ele mesmo, como vai acontecer. Ele não podia dar a vida por Jesus Cristo. Ele vai então, de uma forma, de um ímpeto, ele vai enfrentar, por causa desse amor a Jesus Cristo. Agora não, mas ele vai fazer isso. Ele vai lidar com a liderança judaica, quando ele começa a pregar, ele e João principalmente. Eles são confrontados, eles são presos. E eles perdem, olha que coisa maravilhosa, essa é a vida cristã. Ele perde os medos, os temores, e ele vai crescendo, e Deus vai sustentando, e ele vai sendo alimentado, o Espírito vai cuidando de Pedro. Então ele vai perdendo esses temores todos. Ele prega no Pentecostes, ele diz para o Sinédrio, olha, naquele momento, após a crucificação, ele vai dizer: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, lá em Atos 4:20. Então Pedro vai mudar de fato, ele vai crescer, e vai continuar pecador, e vai continuar precisando pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Mas naquele momento ali, Pedro não sabia o tamanho da implicação das suas palavras. Assim, ainda que ele mostrasse devoção a Cristo, ele apresentava também paciência e autoconfiança, por achar que estava pronto para morrer com Jesus Cristo, que seja. Marcos 14:29, ele coloca as palavras de Pedro como se ele estivesse falando alguma coisa que estivesse acima dos demais discípulos, que ele diz: ainda que todos se escandalizem, eu jamais me escandalizarei. Pedro, então, meus irmãos, deseja ser um servo leal, mas ainda não estava pronto, e jamais seria como ele pensava que deveria ser, com toda a sua coragem. Olha o quanto nós dependemos de fato de Deus em nós. O cristianismo, ele demanda perdas. Quando nós entramos no Evangelho, no cristianismo, por meio de Cristo, não venham, meus irmãos, achando que alcançamos o triunfalismo perfeito, e não há lutas e grandes derrotas, eu vou colocar aqui entre aspas, não derrotas espirituais, mas perdas físicas e materiais, sim. O Evangelho não nos garante uma vida sossegada e tranquila. Cristo não promete isso. Cristo não promete uma riqueza, uma vida pomposa, porque você é cristão, como algumas igrejas até pregam isso, que eu não quero ficar fazendo apontamentos. Não, nós somos chamados justamente para negarmos a nós mesmos e tomarmos a cruz e seguirmos a Cristo. Então, Cristo vai dizer para ele: em verdade, e aqui, meus irmãos, é uma palavra bem solene, quando se repete, em verdade, inevitavelmente, Pedro, você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. E aí,
Alguns usam, Pedro vai usar, aqui vai usar 2 vezes, né? O galo cante 2 vezes. Mas ele percebe isso, tá? Quando chega lá no capítulo 18, você vai deparar com isso aí, Pedro chora amargamente o que de fato aconteceu. Porque, de um lado, meus irmãos, o discípulo que não é o mestre, mas ele deve aprender a ser como o mestre, somos nós. Mas do outro nós temos o Messias, seguro, o mestre. Ele sabe o que ele está fazendo e por que está fazendo. Ele sabe o porquê da cruz. E nós precisamos, então, aprender com ele. Ele está pronto para sofrer essa amarga dor da cruz por causa do nosso pecado, né? Há um motivo grave aí, mas o ato dele proverá salvação para nós pecadores. Eu quero encerrar concluindo então com algumas orientações baseadas no que nós pudemos ver, pelo menos 3. Primeira, Jesus glorificou a Deus na sua obediência, nós vimos isso, e isso levou à morte da cruz, e Deus o Pai o glorificou na sua ressurreição, e o glorificou também quando o recebe na glória eterna. Jesus volta para o lugar de onde ele veio. Nossa obediência a Deus irá glorificá-lo. Nós não vamos ser Cristo, nós seremos como Cristo. E por crer em Cristo e obedecê-lo, seremos também um dia conduzidos à eternidade aonde Cristo está. Isso precisa nos alimentar e nos animar, nos encher de esperança. Segundo, como servos de Cristo e como alvos também do seu amor, nós o amamos, e esse amor deve, usando uma expressão que eu gosto muito que o Paulo usa, me empresta, tá, Paulo? Então, esse amor de Cristo em nós deve reverberar no seio da comunidade da fé. Porque nós não temos esse amor por nós, nós o temos por meio de Cristo. E esse amor prático e mútuo vai testemunhar que nós somos discípulos de Cristo. Essa comunidade, ela não vai ter outro nome. Comunidade dos filhos de Deus, dos salvos pela cruz. Comunidades que creem na cruz, né? Que não se envergonham da cruz. E por fim, graças a Deus que o plano de salvação de minha alma não inclui minha própria morte como sacrifício, a minha própria oferta, porque eu nem poderia fazê-lo, porque sou pecador. Então Jesus já fez tudo ao ir para a cruz no meu lugar, mas eu devo segui-lo em obediência e de forma consciente, no entendimento da minha salvação. Por que que eu sou um cristão? Por que que eu sigo a Cristo? Consciente da minha vocação cristã e das lutas que advirão por causa da minha fé em Cristo, e jamais negá-lo. Jamais negá-lo. É uma dependência então plena da graça de Deus na minha vida e na sua vida. E a certeza também de que um dia nós estaremos para sempre com Ele. A segurança, a esperança. O lugar que Cristo foi naquele momento, né? E preparar-nos lugar, e depois indo ao céu, nós estaremos para sempre com Ele. Não serão todos, mas serão os bem-aventurados. Aliás, quando Jesus fala, né, em Mateus sobre os bem-aventurados, bem-aventurados no tempo presente, porque Jesus está dizendo o seguinte, que o sofrimento que advém não será um motivo para não sermos bem-aventurados. Somos já bem-aventurados por causa de Cristo. Mas lá naquela demonstração do capítulo 1 de Mateus, na sua exposição, ele termina que a nossa bem-aventurança também se concluirá no céu. Nós estaremos no céu com Ele. Versos 10 a 12. Deus abençoe, meus irmãos, as nossas vidas. Deus nos enriqueça com a sua graça e misericórdia, com o teu Santo Espírito. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado. Nós nunca fomos, ó Deus, merecedores, senão por causa da bondade de Deus em nós e por nós.
Então, muito obrigado, Deus, porque Cristo foi para a cruz e ali Ele se deu sem pecado no nosso lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque ali Ele venceu a morte. 1 Coríntios vai dizer que onde está a morte, o teu aguilhão, o teu poder, já não existe mais, meu Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo deu a vida por nós e nos salvou e nos libertou da condenação do pecado. Muito obrigado. Ensina-nos, ó Deus, e ajuda-nos como igreja a segui-lo e a servi-lo como servos fiéis e verdadeiros por causa do que o Senhor fez em nós. Em nome de Jesus Cristo também. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Às 6 horas aqui nós estaremos reunindo para culto. Também às 5h30 lá na congregação no Jardim Nova Alvorada. Você que está lá perto e pode estar presente no culto, faça isso. Vá lá, cultue a Deus, os mesmos moldes daqui, o culto no Jardim Alvorada. Deus abençoe a todos. Amém.